Olá, eu sou Alessandra Conde, da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança, e a minha comunicação no simpósio Inventários da Memória, Coisas e Objetos na Literatura Judaica intitula-se A Bíblia, os Livros e a Biblioteca Intertextual de Samuel Ben-Shimon. Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, afirma Jorge Luiz Borges, o mais espetacular é sem dúvida o livro. Os demais são, para o escritor, extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, da visão, o telefone, da voz, o arado, a espada, do braço. O livro, porém, é outra coisa, é uma extensão da memória. Esta comunicação pontuará essas recorrências e mesclas, considerando 2 livros de Samuel Ben-Shimon. Ben-Shimon nasceu em 1923 e faleceu em 2002 em Manaus. Foi professor universitário, pesquisador, ensaísta e poeta. Estudioso da Amazônia, dedicou-se à publicação de livros seminais sobre a formação social e econômica da região. Para além dessas contribuições acadêmicas, entre a exatidão e a multiplicidade, com um lastro enciclopédico, bíblico e poético, ele mesclou o imaginário ficcional com o cotidiano amazônico, de forma paradigmática. A partir da reflexão de Borges, analisarei a presença dos livros, tanto em Amazônia, um pouco antes e além depois de 1977, quanto em Eretz Amazônia, publicada em 1998. Nesses textos, a referência ao objeto livro, como a Bíblia, por exemplo, dá testemunho da vasta cultura, da erudição e da memória de Ben-Shimon, mas também de sua habilidade em abrir as páginas desses livros, fazendo-os falar, confirmando desse modo uma rica e vasta biblioteca intertextual que ilumina o nosso olhar para os escritores da Amazônia. Muitos escritores da literatura judaica amazônica contemporânea citam outros autores em seus textos. Se é verdade que os livros falam de outros livros, Samuel Ben-Shimon aparece como uma das mais recorrentes citações, como um desses precursores. De acordo com Borges, no vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas se deveria tentar purificá-la de toda a conotação de polêmica ou de rivalidade. O fato é que cada escritor cria os seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, como há de modificar o futuro. Miriam Scott, Elias Salgado, Ilko Mineve, Márcio Souza citam Samuel Ben-Shimon como um precursor importante de seus contos, romances, peças e crônicas. Márcio Souza, em Entre Moisés e Macunaíma, os judeus que descobriram o Brasil, afirma que foi graças aos estudos de Ben-Shimon sobre a presença dos judeus na Amazônia que ele descobriu as suas raízes judaicas. Baseado na obra de Ben-Shimon, Eretz Amazônia, Souza escreveu uma peça homônima que trata da imigração e da presença de judeus marroquinos na Amazônia. No romance A Filha dos Rios, de Ilko Mineve, publicado em 2015, Samuel Ben-Shimon surge como uma personagem. Ele é o amigo estudioso do personagem Lico Hazan, que lhe informa sobre a história judaica na Amazônia, enfatizando a contribuição histórica, econômica, social dos judeus imigrantes. Os demais escritores atestaram em diversas entrevistas que a leitura dos livros de Ben-Shimon antecedeu a produção de seus textos literários. Eles, assim como muitos pesquisadores da história e da literatura judaica da Amazônia, concebem a seminal obra do autor de Eretz Amazônia como um texto de referência primordial. A princípio, esse livro e outros, como Amazônia, um pouco antes e além depois, mostram Ben-Shimon como um respeitado estudioso da região. No entanto, ele foi mais além. Não apenas dedicou-se a realizar estudos socioeconômicos, mas escreveu poemas e, em alguns de seus ensaios acadêmicos, manifestou um lastro enciclopédico e uma linguagem que flerta com o poético. O livro tornou-se objeto valorado, sempre presente na bagagem enciclopédica de Ben-Shimon. Livros de filosofia, de psicologia, de romances. Todos eles compõem o catálogo literário do escritor manauara, que não os deixa de elencar em zênite ecológico e nadir econômico-social, com o objetivo de descrever as visões que filósofos, historiadores e romancistas tiveram sobre o homem e a natureza.
Assim, ele cita livros de diversos autores, como Bergson, Nietzsche, Rousseau, Euclides da Cunha, Freud, Hobbes e Marx. O enciclopedismo de Benchimol, em Amazônia, um pouco antes e além depois, pode ser entrevisto na seleção dos textos que ele define como antologia, memória e reflexões, e que ele objetiva expor o resultado de suas pesquisas e reflexões. A primeira referência à Bíblia, por exemplo, surge como uma epígrafe no tópico O Romanceiro da Batalha da Borracha, sugerindo uma comparação entre a palavra profética do retorno de Israel à Terra Prometida, após o exílio babilônico, e a migração cearense na cálida terra amazônica. Diz o narrador: direi ao norte, dá, e ao sul, não os retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, segundo Isaías 43:6. Nos tópicos Gênesis, como a história começou, Êxodo, psicologia social dos flagelados e retirantes, Levítico, o regulamento de um seringal, Números, quantos eram? Crônicas, primeira e segunda, histórias e folclore de 57 vidas humanas. Percebe-se uma franca correlação com a narrativa bíblica. Todos esses quadros temáticos conceberam inscrições metafóricas que norteiam a ideia do nordestino como um bravo desbravador na terra prometida. Benchimol explica o porquê do recorte bíblico. As citações bíblicas que iluminam o vestíbulo de cada quadro foram cuidadosamente escolhidas e selecionadas. Utilizamos os textos mistos das versões judaica, massoraíta, da grega Septuaginta e da latina Vulgata, para despertar no leitor a importância do testemunho como herança cultural e universal de todos os povos, como exemplo de extraordinário valor didático a vida de cada um e de todos nós, e para introduzir no contexto um valor poético, lírico e profético, que bem se adapta à situação regional de nossa vivência. Ainda mais, para dar um sentido de perenidade ao cotidiano e um senso de missão para a grandeza da luta e do desempenho da ação brasileira na região amazônica. Em Gênesis, como a história começou, Benchimol utiliza duas citações para introduzir um arrazoado histórico sobre a razão de uma política que incentivou o movimento migratório de cearenses para a região. Ele utiliza para isso dois versículos bíblicos: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, que se encontra em Gênesis 13:17. E eis que a minha terra está diante de tua face, habita onde bom for aos teus olhos, segundo Gênesis 20:15. Em seguida, ele trata sobre o período da Segunda Guerra Mundial, no que constituiria o segundo ciclo da borracha. A Amazônia tornou-se nesse momento a grande fonte de borracha para os aliados, que, com a perda dos seringais da Malásia em razão das guerras do Pacífico, passaram a enxergar a Amazônia como uma significativa fornecedora. Uma extensa movimentação política surgiu a partir dessas novas demandas, como a criação do Banco da Amazônia, o Instituto Agronômico do Norte, além de novos territórios federais como o Amapá e Acre. O nordestino, entre tantos povos, segundo Benchimol, fugindo da seca e da pobreza, migrou para a região em busca de trabalho e melhor condição de vida. No arremate do tópico, o escritor retoma os versículos proféticos e incentivadores contidos em Gênesis 13:17 e 20:15. Em Êxodo, psicologia social dos flagelados e retirantes, os versículos referentes a Abraão, Jacó e Israel, o povo, ou as histórias individuais e coletivas dessas personagens aparecem como prefigurações de histórias do migrante cearense, conforme Eric Auerbach em Figura, cuja teoria também pode ser aplicada à caracterização dos nordestinos da Amazônia. Eles seriam vistos como o antipos do tipos personagens bíblicas. O tipos é um modelo para a formação de uma imagem, procedimento analógico, interpretação figural, bastante utilizado na Idade Média.
Benchimol afirma que alguns seringás tinham por nome toponímias bíblicas, como Paraíso, Canaã e Palestina. Para alguns migrantes, a Amazônia foi vista como um paraíso, mas para outros, conformou-se como um inferno verde. Benchimol, que diz ter se feito cearense para estudar e entender os migrantes, atesta que havia uma duplicidade de concepções sobre a Amazônia, que poderia ser vista como uma terra de faroeste, a Califórnia, ou um locus a menos. No livro Eretz Amazônia, Benchimol, para explicar o viver judeu, menciona a prática da leitura da Torá e do Talmud, citando ainda personagens bíblicas como Abraão Avino e Salomão. Além disso, para contextualizar a cultura feminina judaica, refere-se à Bíblia como fonte onomástica, tradicionalmente utilizada para dar nomes aos judeus ao nascerem. A tradição judaica bíblica não foi a única fonte que se percebe nos escritos de Benchimol. Há 3 romancistas que são citados por ele em Amazônia, um pouco antes e além depois, que são Euclides da Cunha, Viana Mug e Abiguar de Bastos. De Viana Mug e Euclides da Cunha, o escritor extrai trechos de seus ensaios sociológicos, respectivamente, Ouro Negro e A Margem da História. De Abiguar Bastos, de Certos Caminhos do Mundo, Romance do Acre, serve-se de citações que amparam a construção do perfil do migrante nordestino, em choque com a realidade amazônica, como, por exemplo, em E andou para diante, mal entrouxado, barbado, cabeludo, apressado e praguejante. Aliás, nesse romance, vê-se o mesmo recurso estilístico utilizado por Benchimol, a relação antipos e tipos, segundo uma interpretação figural. Em certos caminhos do mundo, o narrador compara o nordestino como o novo Adão e diz: Adão veio para o Acre. Assim diz o destino. Mas o novo Adão não se abate diante daquele cenário estranho de caligem, rubor e sombra. Em Eretz Amazônia, Benchimol, para falar sobre a presença das judias polacas na região, traficadas pela máfia Zwick-Migdal, cita os livros de Moacir Scliar, O Ciclo das Águas, e de Esther Lardman, Jovens Polacas, servindo-se dos romances para exemplificar seus estudos, como se viu em O Romanceiro da Batalha da Borracha. Dono de uma vasta biblioteca, o professor Manauara fala sobre ela em Amazônia um pouco antes e além depois. Uma biblioteca formada por milhares de livros na casa de sua mãe, dispostos com ordem e desordem a ponto de perder bons títulos. A propósito deste assunto, Walter Benjamin afirma que a existência do colecionador é uma tensão dialética entre os polos da ordem e da desordem. Além disso, Benjamin, falando sobre a prática comuníssima de desempacotar livros, e associa o ato à memória que cada exemplar suscita no leitor proprietário. Segundo ele, quantas coisas não retornam à memória uma vez nos tenhamos aproximado das montanhas de caixas para delas extrair os livros para a luz do dia, ou melhor, da noite. Retornaria à memória também a alegria que o leitor sentiu ao ter acesso à primeira leitura, sobretudo na infância. Benjamin está a falar dos livros infantis e das coleções de bibliófilos. Alegria e livros. Alegria rememorada pelos livros, por vê-los, tocá-los e lê-los. A fidelidade a essa alegria moveria a intenção dos colecionadores. Assim, essa fidelidade está na origem de sua biblioteca e toda coleção, para prosperar, precisará de algo semelhante. O livro, objeto cultuado por Borges e por Walter Benjamin, é também valorado por Benchimol, que os tem como eternos companheiros. Lancei-me de corpo e alma, diz Benchimol, ao estudo, ao contato cotidiano dos livros, meus eternos companheiros. Os amigos que são mais necessários que o fogo e a alma. E a água. A concepção do livro de Benchimol, calcada na expressão latina
que traduzida significa um amigo é mais necessário que o fogo e a água, corrobora a visão que Borges tem do objeto livre. Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso, sem dúvida, é o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio são extensões de sua vida. O telefone é a extensão da voz. Depois temos o arado e a espada, extensões de seu braço. Mas o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. De igual modo, a presença do objeto livro nas obras de Benchimol como extensão da memória, segundo pontuou Borges, ou o signo inscrito no papel da página de que fala Hugo Aschgar, expressam a memória enciclopédica de Benchimol, lugar de armazenamento de outros livros que permitem rememorações constantes em um trabalho de serziduras de citações, bem ao gosto de Compagnon. Neste caso, ou neste trabalho de fiar e tecer, o livro é produto primário. E sobre este assunto, Compagnon comenta: trabalho a citação como uma matéria que existe dentro de mim, e ocupando-me, ela me trabalha. Não que eu esteja cheio de citações ou seja atormentado por elas, mas elas me perturbam e me provocam, deslocam uma força, pelo menos a do meu punho, colocam em jogo uma energia. São as definições do trabalho em física ou do trabalho físico. Da citação, mascataria e tecelagem, sou a mão de obra. Benchimol não foi um romancista, apesar de seu flerte com os romances. Ele foi poeta. Em Versos dos Meus Verdes Anos, um opúsculo de poemas e haikais de 9 páginas, publicado em Samuel Benchimol, ensaio biográfico de um educador e empresário, de Abraham Bassi, o leitor pode ter acesso à produção poética de Benchimol. Os poemas foram escritos entre os anos de 1942 a 1945. Em alguns deles, tematizam-se a guerra e o pós-guerra, o amor, a natureza e a metapoesia. Da contemplação da natureza surge o poeta que dá vida ao poema, ao livro das origens dos povos. O estudioso das plagas amazônicas forma-se mediante o manuseio de livros, do contato com as gentes formadas por diversos grupos étnicos. No haikai poente, o ângelus cristão encontra a hora da meditação semítica ou a hora que a humanidade olha para o seu Criador. E o eu lírico diz: o sino tangeu 6 gotas de horas na palma do ocaso do céu, e todos os homens banharam-se nesse orvalho de som e fé. O estudioso reconhece-se homem culto e, por fim, sentencia: hoje, homem culto não é apenas o homem que pode recitar Virgílio e Horácio, que tem de cor Camões inteiro, que conhece na exata a colocação dos pronomes e discute assuntos gramaticais. Homem culto também, além do que conhece, tudo isso, é aquele que se dedica ao estudo, investigação e interpretação dos nossos complexos de economia e de cultura, dos nossos problemas de raça e de sexo, de saúde, de alimentação e de técnica. Samuel Benchimol foi, portanto, leitor de romances amazônicos, leitor de Euclides da Cunha, Viana Mug, Abiguar de Bastos e Moacir Clear, mas foi ainda leitor de Virgílio e de Horácio, da Bíblia e de inúmeros clássicos. Leitor das gentes e das paisagens amazônicas. Ele também leu o mundo. Da Bíblia e de romances retirou referências e imagens que dão mostra do seu enciclopedismo, utilizados como prefigurações estilísticas para explicar a presença dos migrantes nordestinos na Amazônia. Além disso, o escritor desde cedo mostrou uma inclinação poética ao deslindar o cenário amazônico. Muito obrigada.